E aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus, esse é o canal Projeto Mudança e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a romantização do programa de au pair. Se você for no Instagram, ou em qualquer TikTok, ou em qualquer coisa e pesquisar sobre au pair, a gente sempre vê as coisas muito boas que acontecem aqui no programa. Como, por exemplo, poder viajar, poder ter oportunidade de fazer coisas que você nunca fez na vida, ter oportunidade de conhecer pessoas novas, ir em festas quando a gente não tinha pandemia, poder, sei lá, visitar lugares que você sempre viu em filmes e poder viver uma vida e viver esse sonho americano. Mas o que muitas vezes a gente esquece e a gente acaba romantizando essa ideia do au pair é que por trás disso existe muito trabalho, por trás disso existe muito esforço e muitas vezes exige da gente até a nossa saúde mental. O au pair é um programa ótimo. Eu sempre recomendo para as pessoas que estão à minha volta, eu sempre falo para as pessoas, sempre tento espalhar a ideia de que se você quiser fazer o intercâmbio, para mim o do au pair é um dos programas mais viáveis financeiramente e até mesmo assim seguros, porque o programa do au pair a gente tem toda uma agência, a gente tem todo o processo por trás que nos ajuda a ter uma estabilidade aqui nos Estados Unidos. Em outros locais também existem au pairs, como na Europa também, né? A gente vê muitas au pairs que vão para a Europa, mas lá eu não sei como funciona, eu não sei como eu não sei como se vão com agências ou não. Eu sei um pouquinho assim, porque por conta do grupão a gente acaba às vezes sabendo de alguma coisa ou outra, mas assim, especificamente eu não sei muito sobre quais são as exigências, o que as pessoas pedem para poder ir morar lá. Mas falando dos Estados Unidos, a gente sempre vê as pessoas sempre postando o que é bom, porque é claro, nas nossas redes sociais a gente sempre posta aquilo que é bonito, aquilo que é bom, aquilo que a gente tá confortável com isso, mas muitas vezes a gente também esquece de colocar aquilo que por trás disso nos faz um pouco tristes, nos faz mal e muitas vezes as pessoas não falam sobre isso. Mais uma vez, eu não tô aqui pra tentar colocar uma ideia na sua cabeça de que não venha pro programa de au pair, ou o programa de au pair é horrível, ou tudo que as pessoas estão postando são mentiras. Existem sim muitos momentos onde eu tive a oportunidade de ir pra lugares onde eu nunca imaginei. Eu nunca me imaginei indo pra Hollywood, eu nunca me imaginei andando no Central Park, eu nunca me imaginei podendo fazer viagens como eu fiz, eu nunca imaginei poder estar em Las Vegas. Então a gente sabe que o programa de au pair me proporcionou muitos momentos que me fizeram pensar naquele Matheus, né, criança tal, que sempre teve o sonho de ir pra Disney, que sempre teve o sonho de visitar as coisas, sempre teve o sonho de conhecer novas culturas. Mas falando um pouco mais sobre o trabalho de au pair, não é um trabalho fácil. A gente que tá aqui, a gente sabe que a gente tá longe da nossa família, a gente mora com pessoas que não são a nossa família e são os nossos chefes, querendo ou não. Eu, por exemplo, passei por muitos momentos tristes com homesick, que é saudade de casa. Eu passei por muitos momentos onde deu vontade de desistir. Eu já passei por muitos momentos onde eu tava extremamente estressado. E olha que eu sou uma pessoa muito calma pra lidar com situações do dia a dia. E mesmo assim tava ficando cansativo, tava ficando pesado. Ainda mais quando você entra ali pro mais do segundo ano. Eu não venho julgar aqui as pessoas que postam e que querem fazer do au pair, né? Mostrando que o au pair muitas vezes tirou elas de uma situação onde elas não tinham perspectiva e colocou ela numa situação onde agora tem perspectiva, tem realização de sonhos, onde tem uma visão mais ampla do mundo, mas também a gente não pode se esquecer que aqui também é um trabalho. Eu gosto de falar que o programa de au pair é um pouco mais difícil, porque além de você ter todo, né, o estresse relacionado muitas vezes a criança não obedecer, estresse do dia a dia que são crianças, a gente também não pode ficar julgando as crianças, porque a gente já foi criança um dia, a gente sabe como é difícil obedecer, muitas vezes é difícil de colocar limites, muitas vezes é difícil de conseguir entender, mas assim, deixando de lado e pensando um pouco mais a situação onde a gente tá morando com os nossos chefes, a nossa casa é o nosso trabalho e a gente conseguir dividir um pouco essa ideia é muito difícil. Eu mesmo demorei muito tempo para conseguir estabelecer limites, da onde era o Matheus que trabalha ali, que tá ali como au pair, e o Matheus que tá no tempo off, que ele vai gravar os vídeos dele, que ele vai sair e ir ali na cozinha fazer algumas coisas, o Matheus que vai ali para fora para praticar os exercícios dele, e muitas vezes até mesmo colocar limites nas pessoas que estão à nossa volta, que muitas vezes para elas também é difícil saber qual é o Matheus que tá trabalhando, qual é o Matheus que tá ali fora. Não que você tem que ser duas caras, mas é assim, colocar limites como em qualquer outro tipo de trabalho, né? Como você vai para um trabalho para poder trabalhar e quando você chega em casa, você se dedica a outras coisas. O programa de au pair, eu acho que é a mesma coisa. A gente passa por todo esse estresse, mas muitas vezes é porque a gente não consegue separar essa ideia
ideia de que existe o trabalho e existe eu. Esse vídeo ele veio com uma ideia de um TikTok que eu vi, onde eu não vou expor o nome de ninguém, não vou falar sobre ninguém, eu não vou ficar jogando shade de ninguém, mas é onde eu vi um TikTok, onde a menina postava, né, como ela tava antes, como era a vida dela no Brasil e como tava sendo a vida dela aqui, com várias conquistas, com várias viagens, indo pra Nova York, indo pra Las Vegas, esquiando e fazendo várias coisas que são muito divertidas e que são muito legais. Mas isso daí, como a gente faz nas redes sociais com qualquer outro tipo de coisa, como a nossa alimentação, como os lugares que a gente faz, as viagens que a gente faz, a gente só vai postar coisa boa. Então eu também não julgo a menina que tá ali postando as coisas, né? Porque realmente as redes sociais num todo, seja no Facebook, no Instagram, no TikTok ou qualquer outro lugar, a gente sempre vai querer mostrar o lado bom das coisas. Mas é claro que eu vim também desmistificar dentro aqui do YouTube a ideia de que ao pair tudo é bom, tudo é legal, porque a gente acaba criando essa ideia de que você tá vindo só pra poder fazer isso. Muitas pessoas acabam se decepcionando, entrando em rematch, e o programa de au pair não funciona bem assim. A gente funciona como um todo. Existe sim muitas partes boas. Se eu pudesse colocar aqui pra vocês, sendo bem sincero, assim, abrindo meu coração mesmo, eu acho que mais ou menos 30% do todo, assim, são momentos que realmente são marcantes no sentido de ser coisas memoráveis, assim, de poder esquiar, de visitar um lugar. Então, todo esse tempo, de toda a experiência, acho que um 30% eu acho que tá ali nesse movimento de serem coisas extraordinárias, de sonhos extraordinários, de coisas, de lugares novos, de pessoas novas que eu pude conhecer. Outro 30% eu acho que a gente vê ali dentro desse limite, que por exemplo é uma viagem que a gente faz com a Road Family, porque muitas vezes é estressante sim, porque querendo ou não você tá trabalhando durante a viagem. Eu acho que esse 30% cabe ali nessas viagens family, em um momento que você passou muito bom, cuidando das crianças, coisas que aconteceram que foram muito boas relacionadas à sua família, à sua vida. E ali a gente entra nos 40%, que são realmente os momentos onde a gente passa muita saudade de casa, a gente tem muitos medos, a gente tem muitas inseguranças, a gente tem medo da pandemia, a gente tem medo de entrar em rematch, a gente passa um constante medo de muitas vezes sofrer uma xenofobia. Eu acho que dentro desse 40% a gente pode incluir tudo aquilo que não é bom, assim, que faz a gente muitas vezes repensar no intercâmbio, ou às vezes até mesmo repensar e ir embora pra casa. Mas eu não invalido, como eu disse pra vocês, 60% ali da relação trabalho e vida e relação de coisas extraordinárias que eu conquistei, por exemplo, são 60%. Então, pra mim ainda o intercâmbio acaba valendo a pena. Mas a gente tem que mostrar, a gente eu tenho que falar pra vocês o meu compromisso também, né, que muitas vezes falando com au pairs e falando pra pessoas que estão vindo, o meu compromisso com vocês é realmente ser sincero e abrir o jogo pra vocês. Então sempre que tem um assunto que tá bombando, ou que as pessoas têm falado, que as pessoas têm discutido, eu gosto de trazer essa conversa aqui pra gente poder ter essa troca e a gente poder se entender também, porque eu não gosto de radicalismo, eu não gosto de cancelamentos, eu não gosto de nada que faça as pessoas para um lado extremo, sabe? Eu gosto de abrir esse diálogo para vocês, se vocês discordam, se vocês concordam, pessoas que já são au pairs, pessoas que não são au pairs, eu não invalido a opinião. Eu sei que muitas vezes a gente fala, né, que quem não tem o visto aqui não tem nenhuma opinião relacionada ao au pair, porque não sabe como é, mas eu acho que muitas vezes a gente pode fazer uma equiparação, sabe? Muitas vezes no Brasil eu passei por situações também que eu não conseguia separar o emprego e o trabalho, foram muito estressantes, então a gente consegue ter um pouco de empatia por aquilo que tá acontecendo. Então eu não invalido sua opinião, eu acho que toda opinião é bem-vinda. É claro que a gente sempre tem que escutar para entender e não para responder. Isso é que eu gosto desse diálogo aberto. Eu sempre gosto de falar para as pessoas que a gente sempre tem que estar aberto para entender as pessoas, qual é a situação que elas estão passando, qual é a opinião delas, e não somente esperá-las falarem pra gente poder responder de contrapartida. Mas eu acho que é isso, vim colocar aqui pra vocês, vim explicar um pouquinho pra vocês sobre essa situação, né, da romantização do au pair, e que sim, é muito bom. Sim, 60% foram coisas realmente legais que eu conquistei, mas existe também, a gente não pode esquecer dos 40%, que são os dias de choro, que são os dias sensíveis, que são os dias onde a gente tem muita vontade de voltar pro Brasil, que a gente sente vontade da nossa mãe, da nossa família, de tudo aquilo que nos acolhe. Então acho que é isso, gente. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Mais uma vez eu peço para você curtir, comentar, se inscrever, e a gente se encontra aqui no próximo vídeo. Muito obrigado, viu? Beijão pra vocês.